efeitos especiais tipo Power Rangers. Meu Deus! É os Power Rangers. Há um episódio de South Park que usa aquela figura daquela cabeça que é tipo a Power Plant, não é? Que é tipo a motherboard. Amor no futuro. Será o THX 1130 e... Sabem o que é isto? Isto era o genérico da SIC, quando ela abriu. Os segredos revelados. Era isto, não era, caramba? Pois, é coisas sim. É, não é? Acho que sim, acho que sim. Foi beber à fonte do Tron. Sim, porque isto é o trailer do Tron. T-R-O-N. Derivado de eletrónico. Ok. Ou diminutivo. Nunca tinham pensado nisso, né? Mas pronto, fica aqui. Ok. Informação. Muitos pixels. As lutas de gladiadores, motas grande de alta velocidade em ambientes cibernética, psicadélicos. em chips. Isto tudo para fazer o quê, senhoras e senhores, amigos e amigas? Isto vai formar o título do filme, é isso? O pontifício máximo do filme Tron. nerd, não é? O Tron. Sim. Tron de 1982, que em português se chama Tron, de Steven Lisberger. Lisberger. Será assim que se diz? Sim, eu julgo que sim. Hoje temos cá novamente Pedro, não é? Pedro, Correia, que veio gravar volta. Connosco. Fala para os nossos Nem ouvintes. tinha visto, estavas aí tão caladinho, nem tinha ouvido a chegar. Ele ficou inebriado. Estava-vos a deixar fazer esta introdução, entrada claro. É fabulosa. Bom, o Tron é um caso, é um filme sui generis, caramba, não é? E se calhar as pessoas lembrar-se-ão melhor dele, porque há coisa de 2-3 anos estreou a sequela, o Tron Legacy. Mas nós somos uns gajos old school e vamos sim à fonte, não é? Ao primeiro filme, que é de 1982, como eu tinha dito. Pedro, viste este filme? Vi, sim, senhor. E então? Conta-nos o que é que achaste deste filme. Como é que foi? Devo-vos dizer, para começar, que tem um dos meus atores preferidos de sempre, que é o Jeff Bridges. Ainda sem barba, não era? Ainda no sem vinho, barba. Por acaso, Não tão novo quanto Ellen Hunt no Tranças, por exemplo. Mas por acaso está no meu top 10 de atores favoritos de sempre, o Jeff Bridges também. Ele é um gajo muito versátil. É, eu adoro o gajo. É o Dude, né? O Dude é dos papéis mais bem feitos mais brilhantes, de sempre não é? do cinema. Devo-vos dizer que quando vi o filme era ainda adolescente. Portanto, não vejo este filme há 20 anos, mais de 20 anos. E não o revi recentemente e não vi ainda o Legacy. Em todo o caso, o que me lembro do filme foi que naquela idade qualquer coisa nos surpreende, não é? E portanto é um bocado por aí. Eras fã de videojogos? Era fã de videojogos, Tinhas era o uma Spectrum. Commodore? Não, tinha o Spectrum ainda era pequenito. É quase inevitável falar-se em videojogos falando neste filme, não é? Este Sim, filme sim, passa-se especialmente no início dos anos 80. todo em torno disso, não é? Mas qualquer coisa impressionava e um bom jogo de luzes com os fatos assim um bocadinho esquisitos e pouco mais chegava-se... Fluorescentes. Era muito suficiente para uma pessoa ficar agarrada a ver o filme. O aspecto deste filme ficar datado aumenta exponencialmente conforme a excentricidade da roupa e das coisas que estão a acontecer, não é? Sim, Obviamente que a gente hoje vê este filme e pensa, o que é isto que está aqui a acontecer? Como o Espaço 1999, em que usavam todos os Calças à boca de sino, não é? Exatamente. Esta obra surge quando os computadores pessoais estavam a dar os primeiros passos e as salas de jogos espalhavam-se por todo lado, inclusive em muitos cafés de Portugal. Vocês eram gajos de jogar nas maquinetas, ou não? Yeah, right on! Tu eras, já estou a ver que sim. Eu também gostava. Eu não jogava muito, eu tinha que dar dinheiro aos pais para jogar. Eu jogava o Super Punk. Epá, havia um que eu gostava especialmente. Eu sempre gostei de jogos de naves. Havia um que juntava naves e guerrilha, que era o Metal Slug. O Metal Slug era muito engraçado. E aquilo era muito bélico. Isto foi numa altura, ora, estávamos no início da década de 80, não é? O que é que estava a acontecer nessa altura? Estavam Uma a revolução tecnológica, despontar os primeiros videojogos e estava tudo... o mundo tecnológico era um mundo a descobrir-se, não é? Exatamente. E Hollywood, isto no fundo foi a resposta que Hollywood deu, e de Hollywood e da Disney. Estamos a falar também da Disney, porque o universo dos videojogos, quer queiramos, quer não, está sempre inerentemente ligado ao público infantil ou juvenil. Por isso é que todos os putos queriam ir para engenheiros informáticos. Que deve era para ser, fazer deve programação de videojogos. Não era para fazer mais nada. Hollywood, que é um interesseiro, o que é que pensou? Como é que a gente vai pegar nesta treta dos videojogos e tentá-la transpor um bocadinho para a tecnologia, não é? E transpor para cinema. E é aqui que surge o Tron. A história de um informático que é chupado, não é, para dentro deste mundo tecnológico. Um mundo dentro de um computador, onde existem lutas de gladiadores, corridas de motas, não é? Um guarda-roupa extraordinário, excêntrico e psicadélico. E com isto tudo veio também a possibilidade de se começar a usar gráficos em computador que na altura estavam a nascer, não é? Eram os efeitos visuais
feitos em computador eram bebés ainda, na altura era. Esta é das poucas cenas passada no mundo real do filme, em que o nosso herói, não é? O Jeff Bridges, literalmente digitalizado para dentro exatamente, da máquina. É transformado em bits e bytes e não se sabe bem como, mas também não interessa. Ele viu-se e foi-se. Exatamente. Foi tipo isso. É levado aqui para dentro do computador, mas diz lá o que estavas a dizer. Eu queria dizer apenas que este filme esteve vários anos na prateleira. Porque o estúdio que o produziu, que era dirigido pelo realizador o Steven Lisberg, apenas tinha capacidade para produzir pequenas animações e spots publicitários. E foi precisamente um desses pequenos spots que eu julgo que na altura fizeram para os Jogos Olímpicos, que chamou a atenção dos executivos da Disney e que então concordaram em dar um pequeno orçamento para se produzir um filme que juntava estas duas técnicas, que era o CGI e o live action no ecrã. Não foi propriamente um tcharã para os executivos. Não foi. Não foi uma luz ao fundo do túnel. Passar de segmentos de 5, 10 segundos para se fazer um filme inteiro. Teve que se inventar, literalmente, teve que se inventar tecnologia, muita coisa para se conseguir. Havia muita celeuma e descrença nesta tecnologia, na funcionalidade de uma história contada desta forma. A gente está a falar deste filme como um grande marco, mas a verdade é que este filme foi um flop de bilheteira. Sim. Talvez por estranheza, não sei. O que é que achas? Mas acho que foi um marco tecnológico, independentemente de ter ou não vendido. O público pode não ter percebido o que é que se queria, a inovação que o filme veio trazer, mas a indústria percebeu de certeza e a indústria aproveitou aquilo que esse filme trouxe. Estamos a falar de um filme de 82. E se vocês pensarem um bocadinho nas séries, por exemplo, do Star Wars, nos primeiros filmes que não são muito de uma data muito diferente, vocês veem uma diferença em termos de animação. Sim, mas também vemos uma diferença também de orçamento. Sim, claro. Isso acho que está muito patente. Este look, o look dos fatos, com estes contrastes fluorescentes. Nós estamos já aqui a ver nesta sequência de isto é um ping-pong, até um desporto, foi inventado aqui um desporto, não é? É uma espécie de pelota basquete. Assim, mas os círculos que eles têm por baixo vão desaparecendo à medida que a bola bate, não é? Para aumentar o nível. Isto já estamos dentro do computador, temos de dizer, não é? Mas todo este look, eu queria dizer-vos que todo este look foi achado por acidente. Porque foi numa das várias tentativas de recriar o mundo virtual do Master Control. Isto basicamente foi um teste que na altura olharam para isto e acharam, isto é diferente, tem aqui algum magnetismo visual e vamos apostar por aqui. Vamos explorar esta ideia, não é? Exatamente. A pergunta é, para onde é que o tipo ia cair, não é? Era para um vazio, era um vazio, um vazio informático. Sim. É óbvio que hoje é bastante datável, porque a tecnologia evoluiu imenso em 30 anos. E olhamos para isto com o desdém de estar a olhar para um jogo do NES ou um jogo em 8 bits ou algo assim do género. Tenho pena, entretanto foi eliminado o YouTube, mas vocês podem sempre comprar o DVD, não é? E obter o making of que vem com o filme. Não ripem DVDs que mostra o processo complexo que foi fazer uma série de efeitos, não só os digitais, porque na prática somados os efeitos digitais neste computador só totalizam 20 minutos do filme completo. No entanto, houve uma série de técnicas que foram inventadas que têm a ver com aqueles neons e com aqueles brilhos que emanam do corpo dos atores e dos fatos que eles têm. Está explicado no making of e aconselho os viciados em coisas técnicas que deem lá uma vista de olhos, que é interessante. Okay, os cenários onde os atores representavam era totalmente a preto e branco, que depois passaria por uma série de filtros e outras técnicas. O Jeff Bridges comenta que ao fim do dia, quando saíam do estúdio e vinham para a rua, quase que eram tipo bombardeados com a quantidade de cor que havia cá fora. Era vitamina D a florescer. Havia ali um efeito estranho que acontecia com eles passarem tantas horas dentro de um sítio totalmente a preto e branco. Saíam da Batcave. Era um bocado como se tomássemos uma espécie de LSD ou uma coisa desse género. Tu sabes que nos anos 90, cerca de 10 anos depois, cerca de 15 anos depois, fez-se um filme com o Denzel Washington e o Russell Crowe que se chama Virtuosity e apanha um bocadinho aqui a premissa do Tron. Neste caso, eles voltaram outra vez ao mundo digital. Mas neste caso, a inteligência artificial, que é o Sid ou Seal, se não me engano, ele é que tenta vir para o mundo dos humanos. Esta cena, que já está aqui a passar, é a cena clássica
das cenas mais Sim, são das emblemáticas, motas, não é? Aqui sim os efeitos digitais foram usados full power, não é? Aqui estava o Jeff Bridges provavelmente enfiado num... Isto parece quase o Snake, não é? O jogo em que não podes bater nas paredes do teu próprio corpo, não é? Também não podes bater em coisa nenhuma, se bateres no rasto que a mota deixa, que a outra mota deixa também. Mas eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que às vezes eles viravam, não sei, há aqui qualquer coisa que me baralha nas regras deste jogo. Eles tinham muito bons reflexos, Daniel. Muitíssimos, não é? Era isso, porque a moto não faz uma curva, não é? Não, a moto faz um fazem ângulo retos. reto. Fazem retos. Como diria o Jim Carrey no Ace Ventura 2, ele tinha os reflexos de um mangusto e a destreza de um lince. Muito bem. Se eu vos perguntasse para que filme, se eu vos perguntasse que 2 Oscars, este filme foi nomeado para 2 Oscars, se eu vos perguntasse quais é que vocês diziam? Efeitos visuais. Qualquer coisa de produção, sim, Pois é. visuais. Efeitos sonoros. Mas não foi. Que Não, sacrilégio. mentira. Foi nomeado para 2 Oscars de som, tu Ah, acertaste, boa. e guarda-roupa. Wardrobe. Ironicamente, não foi nomeado para efeitos especiais devido à estranheza, não é? da novidade que eram os efeitos criados por computador. Por isso é que eu não Ou havia essa seja- categoria, provavelmente, sequer. Não, já havia de efeitos visuais. Depois do Star Wars, Que, é uma, Wars quebrou que essa barreira. na altura era uma categoria um bocadinho abrangente. Imaginem lá vocês que a Academia considerou que usar efeitos de computador como este filme usou era batota. Era um artifício, era doping cinematográfico. Hoje em dia limpava 99% dos efeitos visuais no Vão cinema. retirar não é? os Oscars ao Limpava Peter Jackson. 99%. Retirem os Oscars ao Peter Jackson. 99% dos filmes de Hollywood. não é? Pois, exatamente. Este filme acabou por ser um flop também, porque estreou perto, sabem de quê? Do ET. Não, o ET arruinou a foi carreira de muita gente. Sim. Uns vêm dos computadores, outros vêm do espaço, não é? É verdade. Pronto. Queres falar da sequela, Daniel? Opa, Existe uma sequela. Parece que Uma foi o sequela- único que viu a sequela aqui. Não, mas bem, houve. isto é- Mas é uma sequela que aparece 30 anos depois. 30 anos depois. Pá, eu E é tenho, uma eu tenho que sequela dar, direta, eu pá. tenho que Não dar era um o- remake, podiam ter feito... Pá, não, vamos assumir isto, é um reboot. É um reboot, não, é um remake. Mas não, hoje em dia que há a mania Não é um dos remake, não remakes, é? Pois exatamente, é isso. E não assumiram como sendo uma sequela direta. Sabes que em 1999 já se andava a pensar numa... Já se andava a Em trabalhar... 89? Em 99. Em 1999 já se andava a pensar numa sequela para o Tu sabes Tron, mas só chegou em 2010, agora com o Tu Tron sabes que eu Legacy. às vezes ponho-me a pensar no que é que hei de comer amanhã. Mas depois, muita coisa acontece pelo caminho. Exatamente, foi provavelmente o que aconteceu. É o que está a acontecer também com o Blade Runner, não é? Que andam a fazer uma espécie de sequela ou remake Mas parece que agora é que O Ridley, Não sei, não sei. o Sir Ridley Dizem Scott que o argumento já está disse escrito. que vai fazer, mas ele assumiu que não é uma sequela, ele assumiu que é um remake. O que é que eu tenho a dizer do filme? Acho que é extremamente louvar que 30 anos depois tenham optado por fazer uma sequela em vez de um remake, embora Sim. a estrutura do filme se assemelhe muito a remake. Porque a sequência dos acontecimentos anda ali muito parecida, vão aos mesmos sítios, já na mesma corrida de motas, há na mesma luta dos discos. A estrutura é semelhante. Mas não deixa de ser um remake, porque o nosso herói Jeff Bridges fica preso dentro deste mundo virtual e é o filho que tem que ir lá tentar salvar o pai, não é? É o que acontece. De louvar estão os efeitos visuais, que eu acho que estão brilhantes. Fiquei bastante satisfeito com esta sequela. Sabes Vocês que sabem que a roupa é feita Uma empresa de uma portuguesa. empresa portuguesa, de uma indivídua portuguesa. Acho que sim, eu Não, também ouvi a falar sério? qualquer coisa disso. É. Isso é fantástico. Alguma portuguesa Os tecidos andou a leves. tecer o vestido que a Olivia Wilde usou. Olivia Wilde. Olivia Wilde. O que é sempre de Então, pensar- Vamos dizer os três em uníssono. Olivia Olivia Wilde. Wilde. Eu não disse porque estava aqui a pensar como é que seria fazer as provas. Exatamente. Mas Mas- sabes quem deve também ter gostado muito do E há uma Legacy? série de Sim. esta de animação, mas que mistura animação e mas a digital, série que se de chama animação- Tron Uprising. Sim. Animação digital. Mas isso, Que eu nunca vi. isso já foi o criador do filme original, o Steven Lisberger. Ele tem uma carreira com poucos trabalhos. O Tron acho que foi mesmo o auge da sua carreira. E só recentemente, em 2012, um bocadinho à imagem do Jorge Lucas,
continuou a explorar este filão e desenvolveu então a tal série para TV, o Tron Uprising. Assim, mais recentemente. Com Elijah sim. Wood no papel principal. É a voz, faz a voz, exatamente. Assim, mais recentemente, eu gostava aqui de lembrar que existe um filme chamado Wreck-It Ralph, que em português se chama... Dá cabo disso, Ralph, sei lá. Força Ralph. Força Ralph. Que pronto, de alguma forma poderá fazer lembrar a ideia do Tron Legacy. Sim, uma vez- é pixelizado uma vez de que se passa- propósito. Uma vez que De se passa propósito. algumas coisas. O filme não assume essa linguagem pixelizada ao tempo todo. Mas passa-se dentro do universo de computador também, num sítio onde todas as personagens dos videojogos se encontram ali alguns entre as tomadas, quando nós não estamos a jogar com eles. Eu sei que isto não tem diretamente a ver com o filme, mas eu tenho que vos perguntar. Vocês tem a conhecem ver. o Tron Guy? Tron Guy foi aquele... Tron o gajo Gay? foi o- Tron Guy. Epá, eu vi esse gajo. Pá, Isto é um bocadinho como o Star Wars Kids, não é? Este é um bocado. Era só isto. Isto era o talento do indivíduo. Era vestir-se de Tron. Este foi o America's Got Talent. Então O júri perguntou, mas o que é que você faz? Eu faço isto. viste-me de Tron. Mas É o meu talento. o gajo, entretanto, correu os talk shows todos a dar entrevistas Não, assim o gajo vestido à fez a Tron. vida. Então, E ele é um tipo, aparentemente parece uma pessoa normal a defender a sua cena, não é? Que é vestir-se de Tron. E ainda ninguém se lembrou de pegar neste vídeo e fazer assim uns efeitos especiais aí. Se procurarem no YouTube Já escreverem a Tron Guy. animação do Tron Guy. Exatamente. Já o Mas- Tron mas- Guy da Legacy. Isto é extraordinário. Vão encontrar animações que exploram um bocadinho esta Fantástico, coisa do fantástico. senhor. E interná-lo no manicômio, nunca ninguém se lembrou. Não, acho que isto não. é a América no seu melhor. pá. Bom, pensamentos finais. O que é que vocês querem acrescentar alguma coisa? Pedro, pá, tu és o Gostei e convidado. quero ver o Legacy. Queres ver o Legacy? Especialmente Eu porque o fiquei- Olivia Wilde entra no filme. Eu aconselho Exatamente, vivamente. eu tenho dois bons motivos. Primeiro, porque realmente a Olivia entra no filme. Depois, Tem uma testa enorme. o resto Mas não, é isso gira, testa, tem uns é olhos- gira, tem uns gira. olhos É sim, senhor, hipnotizantes. é sim, senhor. Em bom rigor, este filme na altura interessou-me imenso porque era este filme, era aquilo que vocês estavam a dizer, tinha estes efeitos, era tudo novo. Mas fiquei agora também muito interessado em ver o Legacy e vou ver se tenho a oportunidade um dia destes de o ver porque estou muito Vejam interessado num em... bom home cinema. Vão ter uma experiência Com o som, não é? bastante agradável. Com o som, Em com bom a imagem, rigor. em HD, de Como diria o preferência. Pedro, em bom rigor. É dos poucos Vê-lo filmes em bom dos rigor. últimos, é dos poucos filmes dos últimos 5 anos que eu digo que Apostou bem no som. Vale a pena ver. Vale bem a pena Boa ver em sala. condições. Ok. Bom, Ok, acho que fica a sugestão acho, do faremos. Sr. Acho Moura. que está tudo dito sobre Meus o... amigos. Tudo não estará, porque este filme... Gostámos muito É de vos ter vasto. desse lado Sim. e ao esperamos Pedro por deste vós lado. até à próxima. E o Pedro continua mais uma vez convidado a voltar. Só mais uma. A regressar, Voltarei. a regressar para discutir aqui assuntos cinéfilos. Talvez um filme menos cibernético. Ok. Obrigado e adeus.